A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse a eles: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o menor entre vocês, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus lhe disse: não lhe proíbam, pois quem não está contra vocês, está a favor de vocês. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podem estar sentados um instante, por favor. O evangelho que foi proclamado essa noite está ali situado entre o capítulo 9 e 10 de São Lucas. Ele é um evangelho que quer chamar a atenção dos discípulos para aquilo que é fundamental no seguimento de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus ia ser preso, Jesus ia ser torturado, flagelado, Jesus iria ser crucificado, morreria na cruz, mas também em Jerusalém aconteceria, e aconteceu e aconteceria, o maior milagre da humanidade, que é a ressurreição do Filho de Deus, vencendo a morte, mostrando-nos que é possível vencer a morte. Por isso que São Paulo, ele, ao longo da sua vida, ele se alicerça numa certeza: se com Cristo morremos, com Cristo também nós ressuscitaremos. Mas ao longo dessa caminhada para Jerusalém, Jesus prepara os seus discípulos, prepara para entender a forma como seria esse reino de Deus. Quando nós falamos em reino de Deus, logo vem à mente aqueles filmes de reis e rainhas, né? Logo vem à nossa cabeça aquela imagem da realeza, do grande rei, da grande rainha, com vestes esplendentes, com poder para declarar guerra, para fazer isso, para fazer aquilo. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus não é feito, não nasce desse tipo de realidade. Aliás, quando Jesus propõe a imagem da criança acolhida, Jesus propõe Ele mesmo aos seus discípulos. Quem acolher Jesus como Ele mesmo se apresenta, na simplicidade como Ele se apresenta, este sim vai entender a dinâmica do reino de Deus. Jesus mostra que o seu reino não é fundado na autoridade, no poder, na força, muito pelo contrário. O reino de Deus, ele é fundado no amor, no perdão e no serviço. Aliás, amados irmãos e irmãs, São Bento ensinou uma coisa fundamental para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus hoje estavam discutindo para saber quem era o maior, quem era o melhor, quem podia mais.
E São Bento diz aos seus monges, né? Só pode existir uma única competição na comunidade, uma única competição. Só é santa uma única competição. Que competição é essa? Para ver quem serve mais o próximo com amor. Esta é a única competição que deve existir na comunidade. E Jesus nos chama para isso. Essa lógica do poder, essa lógica da força, essa lógica da autoridade, isso não condiz com o reino de Deus. Não condiz com o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é amor, o reino de Deus é partilha, o reino de Deus é compromisso com o irmão, respeito com o irmão. Tanto é que aqueles que estão de fora da comunidade, ou quando Jesus fala com os seus discípulos a respeito daqueles que estão fora da comunidade dos discípulos, o que Jesus pede para os seus discípulos? Respeitem eles, porque se eles não estão contra você, estão a favor de vocês. Esse respeito para com o próximo, para aqueles que não estão inseridos na comunidade, mas que de uma forma ou de outra anunciam Jesus Cristo, buscam viver o Evangelho com amor, com carinho, com determinação. Por isso, amados irmãos e irmãs, nesse terço com as famílias, olhemos para essa realidade da nossa casa, olhemos para a realidade das nossas famílias. Como estão as nossas relações lá dentro? Será que um quer mandar mais que o outro? Será que um quer fazer com que o outro sirva mais? Será que lá dentro de casa nós temos pequenos reis e rainhas, né, que esperam que as outras pessoas sirvam somente a eles e não fazem nada dentro de casa? O reino de Deus é esse compromisso de amor. O reino de Deus é esse se colocar à disposição do outro, a serviço do outro, por amor. Cristão que não serve para Cristo. Cristão que não serve por amor, não serve para Cristo. Cristão somente de nome, não serve para Cristo. Cristão que não arregaça as mangas e põe a mão na massa, não serve para Cristo. Cristão que reza e não busca realizar na sua vida aquilo que reza, não serve para Cristo. Amados irmãos, não busquemos a nossa glória, não busquemos autoridade e poder, não busquemos essas coisas, porque quando nós corremos atrás disso, nós nos distanciamos daquele que serviu por amor e nos ensina a servir por amor a cada dia. Que nós possamos dentro da nossa casa servir um ao outro com generosidade, com amor, ser paciente, ser zeloso, cuidar do outro, rezar pelo outro, se colocar à disposição do outro dentro da nossa casa, junto às nossas famílias. Somente assim as nossas casas se transformarão naquilo que Deus pensou para as nossas famílias, na pequena comunidade doméstica, na pequena igreja doméstica, onde Deus se manifesta cada dia, através dos atos, das palavras do pai, da mãe, das crianças que estão ali dentro. Que Deus abra o nosso coração para essa realidade, uma realidade simples, muitas vezes não aceitada por cada um de nós, mas é uma realidade simples, onde Deus se manifesta nas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas relações entre nós, dentro das nossas famílias. Que Deus nos ajude a testemunhá-lo com amor, com caridade, com amor, com fé e com esperança, a cada dia, dentro das nossas casas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.